Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha aí no vídeo, e caso você sinta de Deus no seu coração, ou se você quiser, ajude a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus, amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida abundantemente. Eu estava meditando, pedindo para Deus uma orientação, e o Espírito de Deus me trouxe aqui para o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 a seguir. Foi a palavra que Deus falou ao meu coração nesta manhã para mim poder compartilhar com a sua vida. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 a seguir. Vai dizer assim, Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia! Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Nesse contexto aqui, os discípulos estavam com Cristo, e durante todo aquele dia, o Evangelho segundo escreveu Marcos no seu capítulo de número 4, vai dizer que Jesus passou o dia todo ali, ensinando numerosa multidão, em cima de um barco, um pouco dentro ali, às margens ali, né, do Mar da Galileia. Quando já começa a anoitecer, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: passemos para outra margem, sentido a terra dos Gerazenos. Havia um homem, diz a Bíblia Sagrada, no contexto do capítulo de número 5, que estava endemoniado lá do outro lado, né? Do outro lado, ali na terra dos Gerazenos. Ali. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sim. E quando está começando a anoitecer, então Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: passemos para outra margem. Então os discípulos começam a despedir as multidões. Jesus não desce do barco, e assim como Jesus estava no barco, eles também adentram no barco e partem para outra margem. E a grande verdade é que nesse inteirinho se levanta um grande temporal de ventos ali, de maneira que as ondas começaram a serem arremessadas sobre o barco. E os discípulos passaram a enfrentar uma grande dificuldade nessa travessia. Mas o que Jesus chama a atenção aqui é que, embora ele estivesse dormindo nesse contexto, ele estava no barco. Ele estava com os discípulos. E a ordem havia sido dada por ele: passemos para outra margem. A palavra de Jesus, ela sempre vai ser um decreto nas nossas vidas. A palavra de Deus sempre vai ser um decreto nas nossas vidas. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Aquilo que Ele promete na sua vida, Ele cumpre. Aquilo que Jesus promete na minha vida, Ele é fiel para cumprir. Ainda que nesse percurso nós venhamos a enfrentar muitas tempestades, muitos desafios, muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades. Mas se Jesus está no barco, a certeza é de vitória. Então naquele momento, embora Jesus estivesse dormindo, por conta dele ter passado
o dia todinho ensinando a palavra de Deus em cima daquele barco, às margens do Mar da Galileia, ele que estava ali como homem, 100% homem, 100% Deus. Então agora Jesus está cansado. Era natural então que nessa travessia ele tivesse aquele pouco tempo ali para ele poder recobrar suas forças. Porque ele bem sabia o que iria fazer posteriormente. E mesmo Jesus estando dormindo, ele estava no barco com os discípulos. Não havia necessidade deles se preocuparem, porque Jesus, como sempre, esteve no controle de tudo naquele tempo. Ele continua no controle de tudo e vai continuar no controle de tudo até que se cumpra a palavra de Deus sobre toda a humanidade. Ele continua no controle de tudo. Não há nome maior do que o de Cristo, né? O nome dele está acima de todos os nomes. A palavra de Deus vai dizer. Ou seja, ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, terra, céu, inferno, tudo se curva, se prostra, né? Diante do poderoso nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Mas então nesse contexto aqui, quando Jesus está dormindo, para nós nos dias atuais, isso aqui significa um silêncio de Deus. Pelo fato de Deus ter colocado essa mensagem no meu coração hoje aqui, é porque tem discípulos, tem servos de Deus e servas de Deus que chegou até esse vídeo aqui, que está passando por essa situação. Você está sendo direcionada por Cristo, mas agora você, sem provocar, está no meio de uma tempestade. E quem sabe nesse momento você está desesperado ou desesperado, assim como os discípulos ficaram naquela feita, porque essa tempestade aqui eles não provocaram. Eles eram peritos, a maioria deles ali eram peritos no mar, na pesca. Porém, essa tempestade veio no contrapé. E embora com um tipo de recipiente eles tentassem tirar a água do barco, eles viram que os esforços empreendidos da parte de cada um deles estavam sendo sem sucesso. Porém, Jesus continuava no barco. E quando Jesus está no barco da nossa vida, a certeza de vitória. Pode se levantar o temporal que for, pode se levantar a barreira que for, pode se levantar o obstáculo que for. Maior do que os obstáculos, maior do que a barreira, maior do que os contratempos, é o Deus que te chamou para caminhar na presença dele. Olha só, você é discípulo. Discípulos são pessoas que Deus escolhe para caminhar com ele. Discípulos são aquelas pessoas que Jesus ele olha e manifesta uma chamada. Então você entende que Deus tem algo para a tua vida. Você se entrega nas mãos dele e ele agora começa a direcionar a tua vida, o teu querer. Então automaticamente você se torna um discípulo de Jesus. E logo o discípulo de Jesus, ele anda segundo a orientação do mestre. E é nessa orientação que os discípulos aqui eles estavam andando. Porém eles encontraram esse contratempo. Mas quem garante a vitória, quem garantiu a vitória deles naquela feita foi Cristo. Porque foi Jesus que passou essa ordem para eles. Passemos para outra margem. Então logo, quando Deus nos chama, ele nos capacita. Quando Deus nos envia, ele nos respalda. Ele garante a vitória para nós, seja qual for a circunstância. Se você, meu irmão, e eu estamos andando na presença de Deus, procurando fazer aquilo que Jesus está nos orientando, então pode se levantar o que for. Pode o inferno maquinar o que quiser contra a sua vida. Não vai parar o teu ministério, não vai parar a tua chamada, não vai parar aquilo que Deus tem para a tua vida. Essas provas também não vieram para parar você, não vieram para fazer você se afastar de Jesus, não. É Jesus que está no controle da tua embarcação. Essas provas é para que você possa ter experiências com Cristo, com o autor da vida. Essas provas aí que você está enfrentando é para que você tenha testemunhos para contar logo ali na frente, porque você está passando por esta prova. E Jesus hoje, ele já está acalmando a tempestade de muitas pessoas que chegaram até esse vídeo na condição que os discípulos se encontravam naquela feita. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então entenda que talvez por meio dessa tempestade você olhe e parece que Jesus não está te ouvindo. Parece que o céu está de bronze, mas não é.
Como Jesus estava deitado sobre um travesseiro, aquilo representa hoje um silêncio de Deus. Um silêncio. Quem sabe você está aí remando contra a maré e você fala, mas está muito forte as lutas, as dificuldades. Porém, tenha consigo isso, Jesus que te chamou. Então Ele garante a tua chegada ao lugar que Ele já preparou de antemão para que você alcance. Ele vai fazer você chegar e viver tudo aquilo que Ele quer que você viva diante da sua santa e poderosa presença. É Ele que garante a sua vitória. Independente de nesse momento você não estar ouvindo a voz do Espírito de Deus, né? Isso aqui, como foi aqui com os discípulos, representa esse sono de Cristo, representa o silêncio dele. Mas a Bíblia fala em Isaías capítulo 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos, nem porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha só, você não precisa muitas vezes ouvir Deus falar ao teu coração. Basta você ter a certeza de que Ele que te chamou, de que você está andando segundo a orientação dEle. Então, ainda que as provas estejam grandes, saiba disso, que até no silêncio Ele está trabalhando para poder reverter essa situação tua. Ou seja, muitas vezes nós perdemos Jesus de vista, mas Ele nunca perde você e eu de vista. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o momento certo de poder entrar com a providência que você precisa. Ele sabe o momento certo de poder agir ao teu favor e mudar essa situação. Só que a grande verdade pautado nessa palavra, é que hoje mesmo, tem tempestades de você que se encontra dessa forma, que os discípulos se encontravam nessa feita aqui. Então você que se encontra nessa forma, hoje Jesus está acalmando as tempestades do seu coração, as tempestades que têm gerado medo em você, que têm gerado um desconforto e quem sabe tem feito até você desacreditar que você vai sair dessa situação. Jesus começa a entrar com a providência hoje e acalmar essa tempestade, renovar as tuas forças, te fortalecer espiritualmente e colocar certeza no teu coração que Ele não perdeu você de vista, que Ele continua no controle da sua embarcação e que você precisa ter essa convicção de que uma vez Ele estando no controle da sua vida, do seu barco, na dianteira da tua vida, a certeza é de vitória. Essas tempestades que se levantam no decorrer da caminhada não é para te parar, não. É para fazer com que você tenha maturidade, experiências e testemunhos para contar da parte de Deus. E são maneiras também de Jesus se revelar a você de uma maneira que você ainda nunca havia visto. Como foi o caso aqui dos discípulos, que teve essa experiência única quando Jesus, então, ele levanta, uma vez despertado pelos seus discípulos. Então ele repreende o mar, as ondas, tudo cessa e faz-se grande bonança. Assim é na sua vida também, tá bom? Deus está preparando você, meu irmão e minha irmã, para viver coisas que você nunca sonhou em viver diante da sua santa e poderosa presença. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida, aceite o processo, mas tenha convicção que Ele está no controle de tudo. E ainda que você passe pelas provas, pelas lutas e dificuldades, no final vai ficar tudo bem. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e quero interceder pelos teus filhos que estão até esse vídeo, Pai. Há vidas que chegaram aqui nesse vídeo, Pai, com o coração atribulado, Pai. Há vidas que se encontram, meu Pai, aqui ouvindo esta oração na condição aos quais os discípulos do Senhor se encontraram nesta travessia, meu Pai, nesta feita, quando um grande temporal se levantou, meu Pai, de maneira que as ondas eram arremessadas em cima do barco ao qual eles estavam, Senhor. E eu sei que nessa condição tem pessoas aqui, meu Pai, que está ouvindo, que ouviu esta palavra e ouviram, entenderam que é o Senhor que está falando com elas. Então eu te peço, e já sei, Pai, que o Senhor está operando, mas eu te peço, tira a angústia, a tristeza, o aperto do coração. Acalma tempestades, meu Pai, da alma aqui nesta manhã. Acalma tempestades, meu Pai, temores de corações que chegaram até esse vídeo, meu Pai.
que por um momento desfocaram de Ti por conta das lutas, Pai, por conta das provas, das dificuldades. Toma cada uma dessas vidas em Tuas mãos, Pai. Refrigera essas almas, dá paz, dá alegria, dá ânimo no Teu Espírito Santo e a certeza que uma vez o Senhor estando no barco da nossa embarcação, a certeza é de vitória, a certeza é que a luta vem, mas a bonança vem depois, a prova vem, mas a vitória vem depois, o choro vem, mas a alegria, Senhor, ela vem também pela manhã. Pai, que eles tenham essa convicção, Senhor, para que eles não venham abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as suas vidas. Pai amado, abençoe cada família aqui representadas, sobre cada uma das suas necessidades, meu Pai, e que a Tua boa mão permaneça estendida sobre cada uma dessas vidas, meu Pai, concedendo vitória, milagres, meu Pai, movimentando as águas de uma maneira favorável sobre cada uma de suas vidas, para a glória e para a honra do Seu santo nome. Permaneça conosco no decorrer desse dia, assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.